Nós estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com a deputada estadual Larissa Gaspar, que é uma das pré-candidatas do PT à Prefeitura de Fortaleza. Deputada Larissa Gaspar, esse atual contexto do Partido dos Trabalhadores com o governo do Estado, numa sequência que vem do ex-governador Camilo Santana, e também agora com Elmano de Freitas e no cenário nacional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um cenário confortável e isso traz uma segurança que o PT tem todas as condições para voltar a governar a Prefeitura de Fortaleza? Eu considero que o Partido dos Trabalhadores está num momento muito favorável para construir uma candidatura própria do partido à sucessão de Fortaleza. Como você disse, hoje nós temos aí o governador do estado do Ceará, pelo Partido dos Trabalhadores, companheiro Elmano de Freitas, que vem construindo um governo positivo, cumprindo suas promessas de campanha, já implantou aí o mutirão de redução das filas de cirurgia, já implantou o programa Ceará Sem Fome para retirar da situação de insegurança alimentar milhares de famílias cearenses. A nível nacional, a gente tem também uma experiência exitosa. Elegemos o senador Camilo Santana, que hoje está como ministro da Educação, fazendo um grande trabalho em prol da educação brasileira, junto com a nossa ex-governadora Isolda Sela. E temos o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, essa figura que é muito representativa de um governo que dá certo, né? Foi esse governo que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014 e que agora novamente vai tirar esses 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome dessa condição. Um governo que está realmente estruturando novamente as políticas sociais que um dia melhorarão a qualidade de vida do nosso povo, como o Programa Mais Médico, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, as obras da educação, né? O Programa de Alfabetização na Idade Certa, que hoje se torna um modelo, uma referência nacional, assim como as escolas de tempo integral. Então, assim, o Brasil está de volta no cenário internacional, conquistando respeitabilidade que foi retirada no momento de um governo desastroso que nós tivemos. Então, eu considero que esse conjunto de ações a nível de governo do Estado, a nível de presidência da República, são extremamente favoráveis para que o PT tenha a candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Então, eu acho que o partido precisa intensificar esse processo de discussão com a população sobre os reais problemas da cidade de Fortaleza e apresentar um projeto que possa superar essas dificuldades e garantir uma vida digna para o conjunto da nossa população. Há um adágio e, ao mesmo tempo, uma frase que acaba sendo filosófica, que a política é dinâmica. Nesse cenário da corrida pela Prefeitura de Fortaleza, a senhora encontra caminhos com a possibilidade de reaproximação entre PT e PDT em Fortaleza? Ela é dinâmica, a gente brinca que às vezes ela capota, mas eu acho que ela não daria uma volta tão grande a ponto de fazer com que houvesse um realinhamento do PT com o PDT. Você há de convir que o próprio PDT hoje se encontra numa situação muito difícil internamente. Então, eu não quero aqui fazer uma análise sobre outro partido, que eu acho que não me compete, mas a gente que acompanha o cenário político vê que existe um racha absoluto dentro do PDT. E isso precisa ser resolvido entre eles, né? Então, se eles mesmos não estão se entendendo, quem dirá se entender com outros partidos, né, para construir uma aliança. Então, assim, hoje na Assembleia, o PDT tem 13 parlamentares. 3 deles fazem oposição ao governador Elmano. Esses 3 estão alinhados com o atual prefeito de Fortaleza, a quem o PT faz oposição. Então, eu acho muito difícil que haja uma composição entre PT e PDT visando a sucessão de 2024. E a gente defende, nós do Partido dos Trabalhadores temos essa posição muito clara, muito bem definida, que é a tese da candidatura própria. Então, o nome para nós é do Partido dos Trabalhadores. E nesse cenário, deputada Larissa Gaspar, é melhor enfrentar Roberto Cláudio ou José Sarto? Olha, eu acho que o Sarto, ele hoje acumula um desgaste muito grande em função
desses vários problemas que eu citei aqui nas mais diversas áreas. É problema na saúde, é problema no transporte público, é problema na política cultural, é problema na política de assistência, é problema com a preservação da natureza e do meio ambiente. Mas a máquina da prefeitura, ela também é muito poderosa. Então, a gente sabe que alguns políticos que passam os primeiros anos do seu governo num estado de dormência, aproveitam esse último ano que antecede a eleição para tentar entregar obras para a cidade. Inclusive, ele está com esse slogan bem Dr. Juraci de abram uma janela e vejam a obra do Sarto, né? Faltando um ano para o período eleitoral. Inclusive, na primeira resposta que a senhora nos concedeu aqui, na pergunta sobre a área de saúde, a senhora fez referência ao hospital de Messejana, que foi demolido, e nesse momento a prefeitura também está construindo uma nova unidade de saúde em Messejana. É dentro desse discurso e dessa estratégia que o prefeito José Sarto vai agir? Exatamente, é o que eu tenho observado, mas eu entendo que a população não é besta. A população percebe, tem a memória do sofrimento que enfrentou numa gestão que não cuidou da atenção básica, que não cuidou da assistência social, principalmente no período que as pessoas estão precisando muito dessas políticas por conta do pós-pandemia. E acho que o Roberto Cláudio, comparado ao Sarto, tem uma imagem melhor da época dele como gestor de Fortaleza, embora tenha tido também essa grande derrota nas últimas eleições de ficar em terceiro lugar nessa disputa pelo governo do estado do Ceará e também com muitas perdas acumuladas dentro da capital Fortaleza nesse resultado eleitoral. Acho que o Roberto Cláudio talvez tenha menos desgaste do que o atual prefeito José Sarto, mas acho que o prefeito tem tempo, né, para reverter esse desgaste. Vamos acompanhar aí o que acontece. Fazemos essa referência a uma espécie de polarização entre PT e PDT, mas nesse eixo também temos outros pré-candidatos, como, por exemplo, Carmelo Neto, o André Fernandes pelo PL, que é da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o capitão Wagner, que é do União Brasil. Como é que a senhora analisa a disputa com a presença dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vamos ter também aqui uma polarização do que aconteceu em 2022 na disputa pela presidência da República? Também, a gente tem, enquanto Partido dos Trabalhadores, muito nítido de que precisamos derrotar a péssima gestão de Fortaleza, que hoje está representada nesse trabalho exercido pelo PDT, e precisamos derrotar também as candidaturas bolsonaristas, porque representam o que há de pior na política, visto o desastre que nós enfrentamos com o governo Bolsonaro. Então, a nossa estratégia é tanto derrotar o PDT quanto derrotar as candidaturas bolsonaristas, né? E construir realmente um projeto de cidade que olhe para o povo, que foi abandonado por esses dois polos. Bolsonaro tinha um verdadeiro ódio aos pobres que está representado nessas candidaturas. E o Sarto também abandonou o povo mais pobre de Fortaleza, fez investimento na beira-mar, fez investimento no Meireles e a periferia da cidade, onde é que fica, né? Cadê as obras mais básicas de drenagem, de esgotamento sanitário, de requalificação das vias urbanas, de áreas de lazer, para as pessoas que moram nas áreas mais distantes poderem acessar e poderem ter uma melhor qualidade de vida? Não tem, né? Então, ambos os polos, né, PDT e as candidaturas bolsonaristas, representam esse abandono do povo mais carente, que o PT tem a experiência de cuidar, né, porque foi o governo que mais investiu nas políticas sociais, seja a nível de governo federal, seja quando ocupamos a Prefeitura de Fortaleza. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a deputada Larissa Gaspar, entrando aqui na reta final deste bate-papo. Para finalizar, uma pergunta. Deputada Larissa Gaspar, nos últimos dias tivemos avanço com propostas, com novas regras para as eleições, inclusive fragilizando até mesmo esses avanços que tivemos para
estímulo e fortalecimento da presença das mulheres na vida pública, na vida política e partidária do país. Como é que a senhora acompanhou esse debate, que teve inclusive apoio de setores do PT na aprovação desses projetos de lei que tramitaram na Câmara Federal? É lamentável que a gente tenha essas alterações que acabam afetando o fortalecimento das candidaturas femininas, porque nós mulheres somos hoje a maioria do eleitorado brasileiro, além de ser a maioria da população, mas somos ainda uma minoria a ocupar os espaços de poder e decisão. Por quê? Porque nós vivemos um processo de exclusão do espaço político por muito tempo. A gente só conquistou o direito de votar há 400 anos que os homens já votavam. Então, é óbvio que você precisa de uma política que contribua para pôr fim a essa distorção. E a gente precisa realmente tanto potencializar dentro da formação das chapas dos partidos, uma maior equidade no número de candidaturas de mulheres e de homens, quanto a gente precisa potencializar isso também na destinação de recursos, na destinação do tempo de televisão, né, na destinação de recursos não só para a eleição, mas para o próprio processo de formação partidária, né? Porque a gente precisa compreender a política não só no momento eleitoral, mas a gente precisa se formar para isso, né? E o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, tem essa experiência, né, de investir os recursos do fundo partidário para a formação das mulheres, para a formação política das mulheres, para a formação cultural das mulheres. Então, a gente precisa avançar e não retroceder numa pauta que é tão importante como essa para garantir a representatividade feminina na política brasileira. Então, para finalizar, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres, para as jovens, para as estudantes, que às vezes têm uma predisposição para entrar na vida política, mas acaba sendo desestimuladas dentro de casa mesmo, ou não sentem aquele incentivo que proporcionaria a renovação na política e o surgimento de novos nomes nesse âmbito da presença das mulheres na política? Eu diria que a gente precisa dessa renovação, que a gente precisa da juventude participando das decisões políticas, que a gente precisa das mulheres participando das decisões políticas, a gente precisa do povo negro, das populações LGBT, dos indígenas, dos quilombolas participando das decisões políticas, porque é só nesse conjunto que representa a pluralidade da nossa formação social que a gente vai conseguir enfrentar as desigualdades que ainda marcam a nossa sociedade. Então, se o Brasil é uma sociedade extremamente plural e diversa, a gente precisa que os espaços de poder e decisão estejam marcados pela presença desses sujeitos para mudar o fazer político. Deputada Larissa Gaspar, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. O espaço está sempre aberto, o tapete vermelho estendido, e nesse caso aqui é só atravessar a Avenida Desembargador Moreira, saindo do prédio da Assembleia Legislativa até os estúdios do Sistema Ceará Agora de Comunicação. A senhora, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado e sucesso nessa caminhada, e iremos nos encontrar outras vezes para falar sobre a eleição pela Prefeitura, para a Prefeitura de Fortaleza, uma vez que a senhora nesse momento é pré-candidata à sucessão municipal. Um grande abraço, muito obrigado, um bom trabalho. Eu que agradeço, deixo aqui um grande abraço para todos os ouvintes do Ceará Agora e a gente fica à disposição sempre que for necessário. Grande abraço.